Luciano Mendes de Almeida é aquele que usou a igreja para espalhar para o Brasil inteiro a mensagem de uma nova legislação, mas que se abriu para o ecumênico. Ou seja, a pastoral do menor foi transformada numa pastoral ecumênica do menor. E a figura central foi a Igreja Metodista, com a pastora Zeni, uma mulher de um valor incrível, de uma fortaleza absolutamente transcendente, juntamente com uma profundíssima espiritualidade. O princípio fundamental é ouvir a criança e o adolescente, as famílias das crianças e adolescentes, é ir para a periferia, para o lugar onde eles estão, para saber como eles vivem, e em vez de ir para ensinar ou para catequizar, ir para lá para aprender e para, com eles, né, fazer uma mobilização e uma organização. Vem de uma organização popular. 1979 foi o Ano Internacional da Criança. As igrejas já tinham os seus trabalhos com crianças, né, nas periferias, e era aquele trabalho ali paroquial. Quando veio, então, essa atenção internacional, né, esse olhar para a questão da criança de um outro, né, uma outra dimensão, as igrejas, então, começaram a se rever, começaram a rever as suas práticas. Essas personagens viajaram pelo Brasil inteiro. A Zeni, Irmã Maria do Rosário, Ruth Pistori, mulheres extraordinárias estas, que marcaram a história do Brasil, independentemente de serem religiosas. Independentemente. Eram grandes cidadãs brasileiras. Um dia, no telefone da casa, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida me telefona. Eu estava trabalhando com ele nas escolas. Ele era encarregado da parte pedagógica. Aí ele falou para mim assim: a senhora podia pedir para a sua superiora para me ajudar num trabalho com crianças e adolescentes? Era o trabalho que a Ruth tinha começado. Eu não sabia quem era a Ruth, não sabia onde ela estava, que ela fazia nada. Aí ele falou assim: eu tenho meninos adolescentes autores de ato infracional em liberdade assistida. Ela estava tomando conta, mas ela foi para o litoral. E eu estou sozinho com casais tomando conta dos meninos, que ela que começou. Duas pessoas extremamente valiosas que raciocinam e agem de uma forma, vamos dizer, que ultrapassa os limites da Igreja Católica, não é? Ou seja, elas têm uma visão abrangente, que é a minha visão, de que todas as religiões têm um só suporte, uma só regra, que é a regra de ouro: fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a mim mesmo. A gente criou aqui em São Paulo a ideia da educação social de rua. Foi Dom Luciano Mendes de Almeida que deu esse nome. Então eu estava nessa coisa dos educadores sociais de rua. Antes disso, 81, a gente realizou a primeira Semana Ecumênica do Menor. Eu tive a oportunidade com isso de conhecer alguns dos grandes teólogos, né, aqui da época, Dom Luciano, Dom Paulo, essa galera, pelas atividades que tinha ecumênica e tal. Era um pessoal, lógico que eu fui saber depois, da teologia da libertação. Quando a gente tem a aprovação da Constituição com o artigo 227, esse mesmo movimento de base, e aí a referência da Maria do Rosário às Semanas Ecumênicas, quer dizer, em 87, por exemplo, Dom Luciano
consegue inserir na temática nacional da campanha da fraternidade o tema "Quem acolhe o menor, a mim acolhe". Então, essa inserção desse tema, ele cria uma capilaridade absolutamente nacional para a discussão dos direitos da criança e do adolescente. Bruno foi incansável na caminhada rumo ao Estatuto. E partindo sempre da base, do atendimento às crianças, aquilo que ele tinha aprendido, estava aprendendo dia após dia, recebendo as crianças do mercado Ver o Peso. Ou seja, ele não inventou o educador de rua, como também a Pastoral do Menor não inventou. Mas o educador social de rua, como a Pastoral chamava, e Reinaldo foi um dos primeiríssimos, era apenas uma presença. Não tinha uma formação. O que é que o educador faz? No entendimento do Luciano era, fica compartilhando o dia com as crianças. Nada mais do que isso. O Padre Bruno tinha toda uma fala já do lugar dele, igreja. Ele era o nosso revolucionário, né? Ele questionava a Pastoral do Menor de São Paulo para ir mais adiante. Bruno acrescentou alguma coisa, a profissionalização deles, que vendiam os sacos para as madames que iam comprar no Ver o Peso e substituindo aquilo com uma profissão nas oficinas da República. Ou seja, ele teve uma intuição extremamente avançada, inovadora, moderna, da função do educador social de rua. Na verdade, a grande força motora, né, de toda essa ação de rua foi dada pela Pastoral do Menor. E a Pastoral do Menor teve também um apoio de um programa que o Unicef começou, que era o projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua. Com O César Larroca. Eu me lembro, durante a ditadura, o meu amigo, que foi guerrilheiro do Araguaia, e que eu escondi em Manaus durante muito tempo, me disse, César, eu não sou católico, eu não sou religioso, mas eu não sou nem Arena, nem MDB. Eu sou CNBB. Este partido, esse é o meu partido, é a CNBB. Não era nem crente, nem seguidor de religião alguma, mas se identificava na ação política da CNBB que estava construindo um Brasil diferente.